3 dias antes de Carlo partir, ele pegou o terço nas mãos, olhou para ele por um longo tempo e depois me disse uma coisa que eu não conseguia entender naquele momento. Ele disse: "Mãe, você já reparou que o rosário não é uma oração? É uma porta." Eu sorri. Achei que era mais uma daquelas frases que ele sempre dizia, profundas demais para a idade dele, frases que às vezes me deixavam sem resposta, sem palavras. Mas depois que ele foi embora, depois que o quarto ficou vazio, depois que o silêncio tomou conta de cada canto da nossa casa, eu peguei aquele mesmo terço nas minhas mãos e entendi. Entendi o que ele estava tentando me dizer. E hoje, eu preciso te contar isso. Não porque eu quero falar sobre o meu filho, mas porque eu acredito, com tudo o que ainda me resta, que ele me pediu para te contar, que essa mensagem não era só para mim, era para você também. Meu nome é Antônia, sou a mãe de Carlo, e se você ainda não sabe quem é Carlo, fica aqui comigo, porque o que eu tenho para te contar hoje pode chegar em lugares dentro de você que você nem sabia que existiam. Eu não digo isso levianamente, digo porque vi acontecer, com estranhos, com pessoas que nunca tinham pisado numa igreja, com homens de 50 anos que choraram na frente de uma tela assistindo a história de um menino de 15. Carlo tinha esse dom, tinha em vida, continua tendo depois da morte. E eu sou só a mãe que ele deixou aqui para continuar falando. Preciso que você entenda uma coisa sobre mim antes de continuar. Eu não era uma mulher santa. Não era uma mãe que criou o filho com terço na mão e novenas na agenda. Não era aquela figura de devoção que talvez você imagine quando pensa numa mãe de beato. Era uma mulher comum, ocupada, com carreira, com ambições, com aquela vida agitada de quem acha que o tempo está sempre curto para tudo, menos para o que realmente importa. A fé, para mim, era uma herança. Bonita, respeitável, mas guardada numa prateleira alta. Daquelas que você olha de longe, reconhece o valor, mas não pega no dia a dia. Foi Carlo quem desceu essa prateleira para mim, devagar, com paciência, com aquele amor sereno que era completamente dele. E foi o rosário, essa oração que eu achava antiquada, repetitiva, coisa de avó, que se tornou o fio que mudou tudo dentro de mim. Então, se você está aqui hoje com dúvidas, com distância de Deus, com aquela sensação de que a fé ficou para trás em algum momento da vida, e você não sabe bem como voltar, você está no lugar certo, porque foi exatamente de lá que eu vim. Se esse canal tem chegado até você, se essas histórias têm tocado o seu coração, te peço que se inscreva agora, ativa o sininho, porque cada vídeo que publicamos aqui é uma continuação dessa missão que Carlo me deixou. E essa missão ainda tem muito chão pela frente. Carlo nasceu em Londres, num dia de maio de 1991. E desde o início, ele trazia algo diferente. Não diferente de uma forma que assusta, que distancia, que coloca numa redoma. Diferente de uma forma que aquieta, que faz o ambiente ao redor ficar mais leve só pela presença. Quando ele era bebê e chorava, havia algo pensativo até no choro dele. Quando ria, e ele ria muito, ria fácil, ria daquele jeito gostoso que contamina, o quarto inteiro parecia respirar melhor. Nos mudamos para Milão quando ele ainda era pequeno. E foi naquela cidade grande, barulhenta, acelerada, que Carlo começou a construir uma vida interior que eu só fui enxergar muito depois. Tarde demais, eu pensava. Mas Deus, misericordioso como é, foi me mostrando aos poucos que não existe tarde demais quando se trata dele. Naquele tempo, eu estava no centro da minha própria vida. Tenho que ser honesta sobre isso. Não era má mãe. Amava Carlo com tudo que eu tinha. Mas amava com o amor de quem ainda não entendeu que amar de verdade exige presença. Não só física, mas interior. Exige atenção ao que o outro carrega, ao que o outro vê, ao que o outro ouve num silêncio que você ainda não aprendeu a habitar. E Carlo habitava silêncios que eu não sabia nem que existiam. A nossa fé em casa era aquela fé de calendário. Batismo, primeira comunhão, Natal, Páscoa. As datas certas, os gestos certos, as palavras certas na hora certa. Mas sem raiz. Sem aquela profundidade que faz a fé virar vida e não só costume. E então Carlo começou a me surpreender. Ele tinha uns 7 anos quando chegou até mim com um pedido que eu não esperava. Não pediu brinquedo, não pediu passeio, pediu para ir à missa. Todo dia.
Me olhou com aqueles olhos grandes, completamente sério, e disse: Mãe, eu quero ir todo dia. Pode ser? Eu sorri com aquela condescendência carinhosa que os adultos têm com as fases das crianças. Vai passar, pensei. Não passou. Foi crescendo. Aos 7 anos, ele já conversava com as funcionárias mais idosas da nossa casa sobre a vida, sobre Deus, sobre o que vem depois da morte. Não de forma pesada, não de forma que constrangia. Conversava com uma leveza e um interesse genuíno que deixava as pessoas surpresas e, ao mesmo tempo, completamente à vontade. Como se cada pessoa que ele encontrava fosse alguém que ele já conhecia e estava feliz em reencontrar. Eu via aquilo e ficava com uma pergunta que não saía. De onde ele tirou isso? Não de mim, isso eu sabia com certeza. Aos 8 anos, Carlo fez a primeira comunhão. E algo mudou nele naquele dia. Algo que eu percebi, mas que demorei para nomear. Como quando você sente o cheiro de chuva antes dela chegar. Você sabe que algo está diferente no ar, mas ainda não tem palavra para descrever. Depois daquela primeira comunhão, Carlo passou a tratar a Eucaristia como o centro absoluto de tudo. Não como ritual, não como tradição que se cumpre, como encontro. Como se ele fosse à missa e voltasse diferente de uma forma que eu conseguia ver, mas não conseguia medir. Mais cheio, mais inteiro, mais ele mesmo, paradoxalmente. Eu olhava para ele e pensava: que tipo de criança é essa? Mas não perguntava. Erro meu. Devia ter chegado mais perto muito antes. Devia ter perguntado enquanto havia tempo. Mas Deus, que conhece a lentidão dos nossos corações melhor do que nós mesmos, foi me aproximando no ritmo que eu conseguia suportar. Através dos livros que Carlo deixava pela casa, das conversas que eu escutava por acaso, das orações que saíam do quarto dele à noite, em voz baixa, quando ele achava que eu já estava dormindo. Carlo rezava o rosário todo dia, sem exceção, sem negociação, sem aquele cansaço que a gente sente quando uma prática vira rotina e perde o sabor. Para ele, nunca perdia. E quando eu perguntei, com aquela ironia suave de mãe moderna que acha certas devoções ultrapassadas, por que ele insistia tanto nessa oração repetitiva, ele me olhou por um segundo, como ele sempre fazia antes de responder algo que importava de verdade. E disse: Mãe, o rosário é o caminho mais curto para o coração de Jesus, e eu não quero me perder no caminho. 15 palavras, de um menino de 10 anos. Eu guardei essas 15 palavras num lugar dentro de mim que eu nem sabia que tinha, e elas ficaram lá, esperando o momento em que eu estaria pronta para ouvi-las de verdade. Carlo cresceu sendo, ao mesmo tempo, absolutamente normal e absolutamente extraordinário. E essa combinação era o que mais me desconcertava. Porque é fácil entender um santo que se separa do mundo, que rejeita o comum, que vive em contemplação, que constrói uma distância visível entre ele e as coisas ordinárias da vida. Carlo não fazia nada disso. Ele jogava videogame com uma dedicação que só um adolescente tem. Conhecia cada personagem, cada fase, cada detalhe dos jogos que amava. Discutia futebol com a mesma seriedade com que discutia teologia, e com a mesma alegria. Tinha amigos de verdade, amizades que eram recíprocas, que eram escolhidas, que eram cultivadas com atenção. Ria, muito, daquele jeito que enchia o ambiente. Era completamente do seu tempo. E, ao mesmo tempo, passava horas em silêncio diante do Santíssimo Sacramento. Construiu sozinho, com aquela determinação tranquila que era toda dele, um site sobre os milagres eucarísticos ao redor do mundo. Um projeto imenso. Anos de pesquisa, de organização, de dedicação, feito por um adolescente que poderia estar usando cada hora daquele tempo para qualquer outra coisa que o mundo oferecia. Ele escolheu isso. Não porque alguém pediu, não porque alguém elogiou, não porque havia recompensa visível, porque ele acreditava que as pessoas precisavam saber. Que Jesus estava presente na Eucaristia de uma forma real, concreta, verificável, e que havia provas disso espalhadas pelo mundo inteiro que a maioria das pessoas nunca havia visto. Se as pessoas vissem os milagres, mãe, elas não conseguiriam ficar longe da missa. Ele dizia isso com uma convicção que não era arrogância, era dor. A dor de quem enxerga um tesouro que os outros estão ignorando e não sabe como fazer eles pararem para olhar.
Mas além dos projetos, além dos sites, havia algo no cotidiano de Carlo que me tocava de uma forma diferente. A forma como ele tratava as pessoas, especialmente as que ninguém queria tratar. Os colegas excluídos na escola, Carlo os encontrava. Não com pena, não com aquela caridade condescendente que humilha mais do que ajuda. Com amizade real, com interesse genuíno, com aquela presença que diz: você importa, e eu estou aqui porque quero estar. Os moradores de rua perto de casa, ele os conhecia pelos nomes. Levava comida, levava agasalho, levava conversa, e voltava para casa me contando as histórias deles como quem conta as histórias de amigos queridos. Os imigrantes, os solitários, os que carregavam nos rostos aquela marca invisível de quem foi deixado para trás pelo mundo, Carlo os via. Num tempo em que a maioria de nós aprende a não ver. E nunca, em nenhum momento, em nenhuma situação, eu o vi olhar para alguém com superioridade. Nunca. Essa ausência de julgamento nele era quase sobrenatural. Como se ele enxergasse cada pessoa não pelo que era visível, mas pelo que era eterno. Não pelo que carregava de errado, mas pelo que carregava de sagrado. Eu perguntei a ele uma vez quando tinha uns 12 anos. Carlo, por que você passa tanto tempo na frente do Santíssimo? Você não enjoa? Ele ficou quieto por um momento. Aquele silêncio pensativo que eu já reconhecia como sinal de que uma resposta importante estava chegando. E disse: porque quando eu fico em silêncio na frente dele, eu consigo ouvir coisas que o barulho do mundo não deixa ouvir. E eu tenho medo de parar de ouvir, mãe. 12 anos. Medo de parar de ouvir a voz de Deus. Eu fiquei parada na frente dele sem palavras, porque eu, sua mãe, nunca havia nem começado a ouvir. Foi nessa época que o rosário começou a aparecer de forma diferente na minha percepção. Não ainda como prática minha, ainda não havia chegado lá, mas como algo que eu passava a observar em Carlo com uma atenção que antes eu não tinha. Ele começava o dia com o terço, terminava o dia com o terço. Quando estava angustiado, o terço. Quando estava em paz, o terço. Quando esperava notícia, quando rezava por alguém, quando agradecia, quando pedia, sempre o terço entre os dedos, como se fosse uma extensão das mãos dele, como se as contas fossem o lugar natural onde os dedos dele descansavam. Eu perguntei numa tarde, com aquela pergunta que eu achei que seria simples e que não foi. Carlo, você não enjoa? São sempre as mesmas palavras. Ele riu, aquela risada leve e sem malícia que só ele tinha. Mãe, você já enjoou de respirar? Parou, me olhou. O rosário é assim para mim. É como respirar perto de Nossa Senhora. Cada Ave Maria é um fôlego. Eu fui para o meu quarto depois dessa conversa. Sentei na beira da cama e fiquei muito tempo em silêncio, talvez o silêncio mais honesto que eu havia feito em anos, porque meu filho acabava de me dizer, com a simplicidade de quem fala o óbvio, algo que nenhum livro, nenhum sermão, nenhuma catequese havia conseguido me dizer de um jeito que eu realmente sentisse. Ele havia traduzido o rosário para a linguagem do meu coração. E meu coração tinha finalmente ouvido. Setembro de 2006. Carlo estava com 15 anos. Tínhamos ido para Assis naquele mês, uma cidade que ele amava de uma forma que às vezes me comovia sem que eu soubesse exatamente por quê. Ele se movia por aquelas ruas antigas com uma familiaridade que não era de turista. Era de quem voltou para um lugar que sempre foi seu. Dizia que São Francisco era um amigo, não uma devoção, não um santo distante numa imagem emoldurada, um amigo. E em Assis, Carlo ficava mais quieto do que o normal, mais dentro de si, com aqueles olhos que olhavam para as pedras antigas da cidade como se estivessem lendo algo escrito nelas que só ele conseguia ver. Eu observava e guardava, ainda sem entender completamente, mas guardando. Quando voltamos para Milão, Carlo não estava bem. No começo pareceu cansaço de viagem, aquele peso no corpo que qualquer um carrega depois de dias fora de casa. Mas foi passando o tempo e não passava. Febre que não cedia. Uma fraqueza que ia se instalando devagar, silenciosamente, como uma sombra que cresce sem fazer barulho. Uma palidez que eu olhava e sentia um aperto que não conseguia nomear. Levei ao médico. E então veio. Leucemia. Fulminante. Eu ouvi aquela palavra e o mundo inteiro parou. Não de forma dramática, não de forma cinematográfica, de forma real. O ar parou. O tempo parou. A sala,
o médico, as palavras que continuaram sendo ditas depois daquela, tudo virou ruído de fundo enquanto aquela palavra ecoava dentro de mim como algo que havia caído num lugar fundo e continuava caindo. Leucemia. No meu filho. No meu menino de 15 anos com os olhos acesos e o terço entre os dedos e aquela risada que enchia qualquer ambiente. Saímos do consultório. Carlo caminhava ao meu lado. E ele estava mais sereno do que eu. Muito mais. Como se aquela notícia tivesse encontrado nele um chão firme que não existia em mim. Como se houvesse dentro do meu filho uma estrutura que a palavra mais pesada do mundo não conseguia derrubar. No carro, no caminho para casa, eu não conseguia falar. Não havia palavras. Não havia voz. Havia só aquele silêncio espesso de quem recebeu algo que não sabe como carregar. Carlo pegou a minha mão, com aquela calma que era toda dele, e disse: Mãe, não chora. Eu ofereço tudo isso pela igreja e pelo Papa. Eu virei para ele. Olhei para aquele rosto jovem, para aqueles olhos que não tinham medo. 15 anos. Diagnóstico gravíssimo. E a primeira coisa que saiu da boca dele foi uma oferta. Não uma revolta. Não um porquê. Não o choro que seria completamente compreensível, completamente humano, completamente justo. Uma oferta. Eu ofereço tudo isso. Naquele momento, dentro daquele carro parado no trânsito de Milão, algo mudou em mim de uma forma que não tem volta. Não foi uma iluminação repentina. Não foi aquele tipo de conversão que acontece num instante e transforma tudo de uma vez. Foi mais como quando você está num quarto escuro há muito tempo e alguém abre uma fresta na janela. A luz não inunda tudo de uma vez, mas você vê a luz e sabe que ela existe e sabe que o quarto não precisa continuar escuro. Eu vi aquela fresta naquele momento e entendi, com aquela compreensão que chega antes das palavras, que Carlo não era só diferente. Carlo era santo, e que Deus havia me dado um privilégio de ser mãe desse menino, não para que eu o formasse, mas para que ele me formasse a mim. Tudo o que eu precisava ainda aprender estava nos dias que vieram depois. Os dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Não longos de forma linear, não longos como um dia comum que simplesmente demora a acabar. Longos de uma forma que estica o tempo por dentro, que faz cada hora carregar um peso que nenhum relógio consegue medir. Carlo foi internado, e eu aprendi, naqueles corredores de hospital, que existem 2 tipos de sofrimento. O sofrimento que fecha a pessoa em si mesma, que encolhe, que apaga, e o sofrimento que abre, que revela, que acende algo que o conforto nunca teria acendido. Carlo era o segundo tipo, de uma forma que deixava todo mundo ao redor sem explicação. As enfermeiras vinham conversar com ele. Não por obrigação, não pela rotina de quem trabalha num andar de pediatria e aprende a manter uma gentileza profissional com os pacientes. Vinham porque queriam. Porque sair do quarto de Carlo era sair diferente, mais leve, com aquela sensação estranha e boa de ter encontrado algo que não se esperava encontrar num corredor de hospital. Os médicos entravam com aquela objetividade clínica necessária e saíam com uma expressão que eu aprendi a reconhecer. Uma expressão de quem foi tocado por algo que a medicina não tem nome para dar. Outros pacientes, quando podiam, pediam para ficar perto dele. E Carlo recebia a todos, sem cansaço, sem impaciência, com aquela atenção inteira que ele sempre tinha dado às pessoas, como se cada uma fosse a única no mundo naquele momento. O terço estava sempre nas mãos dele, sempre. Mesmo quando o corpo doía, mesmo quando a fraqueza pesava, mesmo quando os tratamentos deixavam marcas que eu olhava e precisava desviar o rosto para que ele não me visse chorar. O terço ficava. Como se aquelas contas entre os dedos finos dele fossem uma âncora, um fio, uma conexão que nenhuma doença conseguia cortar. Eu me sentava ao lado da cama e ficava observando aquele terço entre as mãos do meu filho. E um dia, não sei precisar qual, os dias naquele hospital tinham uma forma de se misturar. Carlo me olhou e disse: Mãe, sabe o que eu peço em cada rosário que rezo aqui? Eu disse que não. Peço que Nossa Senhora fique aqui comigo. Pausa. E ela fica. Eu sei que ela fica. Eu olhei ao redor. Aquele quarto com seus aparelhos, seus cheiros, sua frieza de lugar construído para tratar corpos e que às vezes esquece que corpos têm alma. Como você sabe, Carlo?
Ele ficou quieto por um segundo, com aquela quietude que antecedia as respostas que importavam. Às vezes eu sinto o perfume dela. Aqui, nesse quarto. Eu não disse nada. Não por descrença. Por algo completamente diferente. Por aquela sensação de estar pisando num chão sagrado e precisar fazer silêncio para não perturbar o que estava acontecendo. Carlo não estava me contando isso para me impressionar. Não havia nenhum desejo de efeito naquelas palavras. Estava me contando como quem conta o que aconteceu no dia, com a mesma naturalidade com que diria que a sopa estava boa ou que a enfermeira havia trocado o curativo. E foi exatamente essa naturalidade que me convenceu completamente. Porque Carlo nunca havia sido falso, em nenhum momento da vida. Tudo que saía dele vinha de um lugar real, de um lugar que ele habitava com toda a alma, sem fingimento, sem performance. Se ele dizia que sentia o perfume de Nossa Senhora naquele quarto, ela estava lá. E foi naquele momento, sentada naquela cadeira dura ao lado da cama do meu filho, que eu comecei a rezar o rosário de verdade pela primeira vez na vida. Não como promessa desesperada de mãe, não com aquela barganha silenciosa de quem diz: se ele sarar, eu rezo todo dia, mas como necessidade. Como aquela respiração que Carlo havia me descrito anos antes e que eu finalmente entendia do único jeito que certas coisas podem ser entendidas, por dentro, quando não há mais como fugir. Eu precisava respirar. E o rosário era o único lugar onde o ar entrava de verdade. Rezávamos juntos todos os dias. Ele com o terço nas mãos, eu com o meu. Um que a minha mãe havia me dado anos atrás e que eu havia guardado numa gaveta com aquele respeito distante, que guardamos as coisas que achamos importantes, mas ainda não sabemos usar. Tirei da gaveta. E nunca mais voltou para lá. Naquelas dezenas rezadas ao lado da cama de Carlo, eu fui entendendo coisas que não consigo transmitir completamente em palavras. Fui entendendo que oração não é falar para o vazio. Que há uma escuta do outro lado que é real, que é ativa, que responde, não sempre da forma que pedimos, não sempre no tempo que queremos, mas responde. Fui entendendo que Nossa Senhora não é uma figura decorativa da fé católica. É uma mãe viva que intercede, que cuida, que não abandona nenhum filho que chama por ela. E fui entendendo, devagar, com a lentidão necessária para que a compreensão ficasse, que Carlo havia sido colocado na minha vida não só para que eu o amasse, mas para que eu aprendesse, através dele, a amar Deus. Foi numa tarde de outubro. Uma daquelas tardes que o outono milanês faz com uma luz específica, dourada, inclinada, que entra pelas janelas de lado e pousa nas coisas com uma suavidade que parece quase intencional. Carlo estava mais fraco naquele dia. O corpo cedia de formas que eu tentava não contabilizar, tentava não transformar em estatística de perda. Mas os olhos dele, os olhos nunca cederam. Permaneceram acesos do primeiro ao último dia, com aquela luz que não era física, que não vinha de fora, que brotava de algum lugar dentro dele que a doença simplesmente não conseguia alcançar. Tínhamos rezado juntos uma dezena do rosário. Nosso ritual daqueles dias. Aquelas orações partilhadas que eu, na época, ainda não sabia que seriam as mais preciosas memórias que eu guardaria para o resto da vida. Que haveria noites, muitas noites, anos depois, em que eu fecharia os olhos e voltaria exatamente para ali, para aquela cadeira, para aquela luz de outubro, para a voz baixa de Carlo, dizendo as palavras que ele havia dito tantas vezes que pareciam parte do próprio respirar dele. Quando terminamos, ele ficou, em silêncio, olhando para o terço nas mãos, por um tempo que eu não conseguiria medir. Não era longo, não era curto, era aquele tipo de silêncio que tem tamanho próprio, que não cabe em minutos. E então, sem virar para mim, sem tirar os olhos das contas entre os dedos, ele disse: "Mãe, você já reparou que o rosário brilha?" Eu olhei para o terço nas mãos dele. Contas de madeira simples, uma cruzinha de metal pequena. Nada que chamasse atenção, nada que brilhasse da forma que qualquer olho esperaria. "Como assim, Carlo?" Ele finalmente levantou os olhos para mim, com aquela expressão serena que tinha quando estava tentando me explicar algo que ele via com clareza e que sabia que eu ainda não via. Não é um brilho que os olhos enxergam, é um brilho que a alma sente. Pausa. Cada Ave Maria que a gente reza acende uma luz, e essa luz fica. Ela não apaga nunca. Mesmo depois que a oração termina, a luz fica. Eu engoli em seco.
Havia algo naquela descrição que chegava num lugar dentro de mim antes que eu conseguisse processar com a razão. Como se o coração entendesse antes que a mente pedisse permissão para entender. Você vê isso, Carlo? Ele ficou quieto por um momento, não com hesitação, com aquele cuidado de quem quer encontrar a palavra exata para não trair a experiência. Às vezes sim, quando eu estou muito quieto, muito dentro de mim mesmo, num silêncio que vai fundo, eu consigo ver. É como se cada oração fosse um ponto de luz que sobe, e vai se juntando com os outros pontos, e vai formando uma corrente. Uma corrente para onde? Ele me olhou com uma simplicidade que me desarmou completamente. Para o céu, mãe, disse assim, sem drama, sem cerimônia. Como quem diz que o caminho vira à esquerda depois do semáforo. O rosário é uma corrente de luz que conecta a gente ao céu. Cada dezena é um elo, e essa corrente não quebra. Não importa o que aconteça aqui embaixo, a corrente continua. Enquanto alguém estiver rezando, a conexão está aberta. Eu fiquei olhando para ele sem conseguir falar. Havia um silêncio naquele quarto que era diferente do silêncio comum. Era o tipo de silêncio que pede respeito. Que pede que você não quebre com pressa, que você deixe pousar, que você deixe ocupar espaço. E Carlo, respeitando esse silêncio à sua maneira, continuou devagar. Nossa Senhora colhe cada Ave Maria. Cada uma, mãe. Ela não deixa cair nenhuma. Ele repetiu isso com uma ênfase suave que ficou gravada em mim. Ela não deixa cair nenhuma. Mesmo as rezadas pela metade, mesmo as rezadas quando a gente está cansado, quando as palavras saem sem muita atenção, mesmo essas, uma firmeza calma nessa resposta. Nossa Senhora sabe o que está por trás de cada Ave Maria. Ela não julga a forma. Ela olha para o coração de quem está rezando. E se o coração está tentando, mesmo que o resto esteja cansado, mesmo que a mente esteja dispersa, ela pega e leva para Jesus. Pausa. É por isso que o rosário é tão poderoso, mãe. Não é a gente rezando sozinha. Nunca é a gente rezando sozinha. É a gente rezando com a Mãe de Deus do nosso lado. E o que a Mãe de Deus leva para Jesus, Jesus não ignora. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não me envergonhei delas. Não tentei conter. Eram o tipo de lágrima que não pede licença porque não são de tristeza. São de algo que não tem nome simples. De reconhecimento, de chegada, de quando uma verdade que estava esperando dentro de você finalmente encontra a porta aberta e entra. Carlo me olhou com ternura. Não disse nada por um momento. Depois, com aquela voz baixa que ele usava quando estava sendo mais íntimo do que o usual. Mãe, sabe por que eu nunca largo o terço? Eu sacudi a cabeça levemente, porque cada vez que eu seguro ele, eu me lembro que não estou sozinho, que tem uma mãe segurando a minha mão do outro lado. E quando eu me lembro disso, não tem nada que me assusta. Fez uma pausa. Os olhos foram para a janela por um instante, para aquela luz dourada de outubro que continuava lá, alheia a tudo, lindamente alheia a tudo, e então voltou para mim. Você também não precisa ter medo, mãe, de nada. Pega o terço e segura, e ela vai estar lá, do outro lado, segurando de volta. Eu peguei o meu terço, ali mesmo, naquele momento, e rezei, não com eloquência, não com aquela devoção ordenada de quem tem prática, com aquela oração tropeçada e honesta de quem está aprendendo a andar num chão que nunca pisou antes. E Carlo rezou comigo, com os olhos fechados, com aquela paz no rosto que eu tentaria desenhar se soubesse desenhar e que não consigo transmitir completamente em palavras. Quando terminamos, ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio que era cheio, que tinha textura, que tinha presença, que tinha aquela qualidade específica que eu só reconheci depois. O silêncio de quando Nossa Senhora está num quarto e você ainda não sabe nomear o que está sentindo, mas o seu coração já sabe. Saí daquele hospital naquela tarde carregando algo que não havia entrado comigo. Carregando a certeza de que o rosário não era uma oração antiquada de avó guardada no passado. Era um fio vivo, uma corrente de luz, uma mão estendida de uma mãe que não descansa, que não desiste, que colhe cada Ave Maria como se fosse a mais preciosa oferenda que um filho pode fazer, e que leva tudo, absolutamente tudo, para o coração do filho que ela mais ama. Nos dias seguintes, Carlo foi me contando mais. Não de uma vez.
Não com aquela urgência de quem sente que o tempo está acabando e precisa despejar tudo antes que seja tarde. Havia uma ordem naquilo, uma medida, como se ele soubesse exatamente quanto eu conseguia receber de cada vez e fosse entregando na dose certa, como um médico que conhece o paciente e sabe que a cura precisa de tempo para ser absorvida. Em pedaços, em fragmentos preciosos que ele ia depositando em mim com o cuidado de quem semeia em terra que finalmente está pronta para receber. E eu recebia, com uma abertura que não era minha, que nunca teria sido minha sem tudo o que havia acontecido, sem o hospital, sem o diagnóstico, sem aquelas dezenas de rosário rezadas ao lado da cama dele, com o coração nu e sem defesas. Uma tarde ele me disse: "Mãe, Nossa Senhora aparece para mim com mais frequência do que você imagina." Eu o olhei, esperando. Não são visões como as que você talvez esteja pensando. Não é uma aparição que para tudo e muda o ambiente. Ele procurou as palavras com aquela paciência dele. É uma presença. Como quando você entra num quarto e antes mesmo de virar para ver quem está lá, você sabe, você sente que não está sozinho, que alguém entrou, que o ar mudou de uma forma que não dá para explicar, mas que é completamente real. E você sente isso aqui, nesse quarto? Sim, especialmente quando rezo o rosário. Pausa. É como se cada dezena fosse abrindo uma porta, e quando a porta abre o suficiente, ela entra. Fiquei em silêncio. Ele continuou: "E quando ela está aqui, mãe, é diferente. O quarto fica diferente, não visualmente, não é isso. É mais como se o peso das coisas mudasse, como se tudo que é pesado ficasse mais leve. Não porque os problemas foram embora, mas porque tem alguém maior do que os problemas presente." Eu pensei naquilo por um longo tempo depois que ele disse. Na ideia de uma presença que não remove o peso, mas transforma a forma como ele é carregado. Que não elimina a dor, mas a acompanha de um jeito que muda tudo. Era exatamente o que eu havia sentido, naquelas orações, ao lado da cama dele. Aquela companhia que não vinha de lugar nenhum visível e que era, ao mesmo tempo, a coisa mais concreta que eu havia experimentado em muito tempo. Dias depois, numa manhã em que Carlo estava mais quieto que o usual, ele me disse algo que me partiu de uma forma diferente de tudo que havia me partido até então. Disse que Nossa Senhora chorava. Eu parei. "Chora por quê, Carlo?" Ele demorou um pouco para responder, como se estivesse pesando a resposta, como se soubesse que ela chegaria em mim com força e quisesse me dar um segundo de preparação antes. "Porque muitos dos seus filhos estão perdidos, mãe, e ela não consegue os alcançar porque eles não abrem a porta." Pausa. Ela está do lado de fora, batendo. Com paciência que nenhum ser humano teria, porque ela nunca desiste, ela nunca para de bater. Mas as casas estão cheias de barulho, cheias de coisas, de pressa, de ruído que vai se acumulando até que as pessoas não conseguem mais ouvir nada que venha de fora desse barulho. Uma tristeza suave desceu pelo rosto de Carlo quando disse isso. Não tristeza que paralisa, tristeza que ama, que é completamente diferente. E ela chora porque ama cada um desses filhos com um amor que a gente não consegue medir. Cada alma perdida dói nela de uma forma que nós não temos capacidade de imaginar completamente. Não é uma dor abstrata, mãe. É uma dor de mãe. A dor de quem gerou, de quem conhece cada filho pelo nome, de quem sabe o que cada um carrega e que vê esse filho se afastando sem conseguir alcançá-lo. Eu estava com o coração apertado, não só pela imagem de Nossa Senhora chorando, mas porque eu havia sido uma daquelas filhas. Por anos, eu havia sido exatamente uma daquelas filhas, com a casa cheia de barulho, com a porta fechada, com a vida organizada de um jeito que não deixava espaço para uma batida que eu não estava treinada para ouvir. E Carlo percebeu o que estava acontecendo dentro de mim. Ele sempre percebia. "Mãe!" Esperou eu levantar os olhos para ele. "Você já abriu a porta. Você está aqui. Você está rezando. Isso é tudo que ela precisava." Engoli as lágrimas da melhor forma que consegui. Mas as outras pessoas, Carlo, as que eu conheço, as que estão longe, é por isso que o rosário não é só para você. Ele disse isso com uma simplicidade que tinha o peso de uma revelação. Quando você reza o rosário por alguém, mãe, você está pedindo para Nossa Senhora ir bater naquela porta. E ela vai. Ela sempre vai quando um filho dela pede. E a batida dela é diferente, mais suave, mais persistente.
com aquela paciência que nenhuma porta aguenta para sempre. Então, o rosário é uma intercessão? É mais do que isso. Ele pensou por um momento. É uma aliança. Quando você reza o rosário por alguém, você está entrando numa aliança com Nossa Senhora por aquela alma. Você está dizendo, eu me importo com essa pessoa, tanto que estou trazendo ela até você. E Nossa Senhora pega essa pessoa no coração dela e não larga mais. Fiz silêncio. Porque havia algo naquilo que reorganizava completamente a forma como eu havia entendido, ou não entendido, o rosário por toda a vida. Não era uma oração repetitiva de palavras antigas. Era um movimento. Uma ação espiritual concreta que atravessava as paredes do visível e chegava em lugares que nenhum esforço humano sozinho conseguiria alcançar. Era uma mão estendida para a Mãe de Deus dizendo, eu preciso de você aqui. E a Mãe de Deus respondendo, eu já estou. Carlo ficou me observando enquanto tudo isso descia por mim. E então disse, com aquela voz baixa que ele usava para as coisas mais íntimas, Mãe, sabe qual é o maior milagre do rosário? Eu sacudi a cabeça. Não é a graça que chega depois de rezar. Não é a resposta que vem. Não é o problema que se resolve. Pausa. O maior milagre do rosário é o que ele faz com a pessoa que reza, por dentro, devagar, sem que ela perceba completamente. O quê? Ele vai transformando o coração. Vai afinando, vai limpando. Como água que corre sobre uma pedra. Você não vê a pedra mudando, mas ela muda. E um dia você olha e a pedra não é mais a mesma. E para onde vai essa transformação? Ele sorriu. Aquele sorriso que tinha sempre alguma coisa de eternidade. Para onde vai toda a transformação verdadeira? Mãe. Pausa. Para mais perto de Deus. Preciso te falar sobre algo que Carlo me disse sobre a Eucaristia. Preciso com uma urgência que não é minha, que é dele. Porque se há uma coisa que Carlo carregava com uma intensidade que às vezes me assustava pela profundidade, era isso. Era a Eucaristia. Era aquela presença real de Jesus no pão consagrado que ele tratava não como dogma para defender, não como doutrina para explicar, mas como relacionamento para viver. Para Carlo, a missa não era cerimônia, não era obrigação dominical. Não era aquela hora semanal que se cumpre para manter a consciência tranquila e o compromisso religioso em dia. Era o maior evento do universo, acontecendo todos os dias. Todos os dias. Ele me dizia isso com aquela voz que ficava mais viva quando tocava nesse assunto. Como se só de falar sobre a Eucaristia, algo se acendesse nele que era impossível não perceber. Mãe, pensa comigo. Ele sempre começava assim, quando queria que eu realmente acompanhasse, que eu não deixasse passar pela superfície. O mesmo Jesus que falou e as estrelas apareceram. O mesmo que andou sobre a água, que curou os cegos, que chamou Lázaro de dentro do túmulo pelo nome. O mesmo que morreu e que a morte não conseguiu segurar. O mesmo que está agora, nesse exato momento, sentado à direita do Pai, em toda a sua glória. Pausa. Esse Jesus desce todos os dias no altar. Ele deixou aquilo pousar. Para cada um. Para mim, para você, para o vizinho que mal conhecemos, para o que duvida, para o que está com raiva de Deus, para o que se acha indigno demais para se aproximar. Ele vem assim mesmo, todo dia, com tudo que ele é, completamente. Eu ficava ouvindo, e havia sempre aquele momento em que as palavras dele chegavam de um jeito que parava alguma coisa dentro de mim. E as pessoas passam na frente de uma igreja sem entrar, mãe. Passam todo dia, com ele lá dentro, esperando. Com toda a eternidade na paciência dele, esperando. Não havia julgamento nessa frase. Preciso que você entenda isso. Não havia a menor sombra de condenação no jeito que Carlo dizia essas coisas. Havia espanto. O espanto honesto de quem enxerga um tesouro que os outros estão ignorando e genuinamente não consegue entender como isso é possível. Como quem vê uma multidão passar em frente a uma fonte de água limpa num dia de sede e ninguém para beber. Não conseguia entender. E essa incompreensão dele chegava em mim de uma forma muito mais poderosa do que qualquer sermão, do que qualquer argumento teológico, do que qualquer apelo racional poderia chegar. Porque era amor. Era a linguagem do amor tentando traduzir algo que o amor enxerga e que a indiferença não consegue ver. Ali no hospital, quando o corpo já não o deixava ir à missa,
quando a doença havia tirado dele a capacidade de fazer aquele caminho que havia sido o centro de cada dia da sua vida, Carlo sofria com isso, de uma forma que eu observava e que me ensinava mais sobre a Eucaristia do que qualquer coisa que eu havia lido ou ouvido. Não reclamava, não havia revolta naquele sofrimento, mas havia uma saudade que era visível, uma falta que pesava de um jeito específico, diferente de qualquer outra falta que a doença havia trazido, como alguém que foi separado de quem ama e conta os dias para o reencontro. Quando o padre vinha trazer a comunhão no quarto, o rosto de Carlo mudava. Era uma transformação que eu via acontecer diante dos meus olhos e que me colocava de joelhos por dentro, mesmo quando eu continuava sentada na cadeira ao lado da cama. Por fora, eu estava de joelhos. Antes do padre chegar, aquela espera, aquela preparação silenciosa que Carlo fazia com o terço nas mãos e os olhos fechados. Durante, aquela recepção que não era de hóspede recebendo visita, mas de filho reencontrando pai depois de uma ausência que havia custado. Depois, aquele silêncio que ele guardava por vários minutos, imóvel, com uma expressão que eu não tenho palavra adequada para descrever. Não era êxtase no sentido dramático. Era plenitude. Era aquela cara de quem chegou em casa depois de uma viagem longa e pode finalmente soltar o peso que carregava. Uma vez, e isso aconteceu cerca de uma semana antes de ele partir, o padre chegou com a Eucaristia, e Carlo ficou tão tomado depois da comunhão que não conseguiu falar por vários minutos. Ficou completamente quieto, com os olhos fechados, com aquela presença que era ao mesmo tempo dele e de algo muito maior do que ele. O padre ficou. Eu fiquei. Ninguém falou. Havia um respeito instintivo naquele silêncio, daqueles três ali presentes, por algo que estava acontecendo que nenhum de nós conseguiria nomear completamente, mas que todos sentíamos com uma clareza que dispensava palavras. Quando Carlo voltou, é a única expressão que encontro. Ele abriu os olhos devagar, me olhou e disse, com uma voz que tinha aquela textura específica de quem acabou de vir de um lugar profundo: "Mãe, eu não consigo entender por que as pessoas não vão à missa." Não era a primeira vez que ele dizia isso. Mas naquele momento, naquele contexto, com tudo o que havia acontecido naquele quarto nos últimos minutos, chegou diferente. Como é que alguém sabe que ele está lá e não vai? Como é que alguém tem a chance de receber Jesus, o próprio Jesus, real, vivo, completamente presente, e escolhe não ir? Ele não estava me questionando a mim, estava questionando o mundo, com aquela dor suave de quem ama e não entende a indiferença daqueles que ama. E eu não tinha resposta, porque eu era uma daquelas pessoas. Por muitos anos, eu havia sido exatamente uma daquelas pessoas. Católica no papel, distante na prática, com a missa aparecendo no calendário como obrigação esporádica e não como encontro desejado. E ali, ouvindo meu filho com o corpo destruído pela doença, perguntar como alguém podia não querer estar perto de Jesus na Eucaristia. Algo quebrou dentro de mim. Não de tristeza, de arrependimento. Do tipo de arrependimento que não paralisa, que move, que faz você olhar para trás com honestidade suficiente para dizer: errei, fiquei longe, perdi tempo que não volta. E depois virar para frente com uma determinação que não existia antes. Nunca mais. Nunca mais vou tratar isso com indiferença. Nunca mais vou passar na frente de uma igreja sabendo que ele está lá e continuar andando como se não fosse nada. Carlo me pegou pela mão. Sentiu o que estava acontecendo em mim sem que eu precisasse dizer. Sempre soube. Não chora, mãe. Você está aqui. Você entendeu. Pausa. E você vai contar para as pessoas. Contar o quê, Carlo? Ele respondeu sem hesitar, com aquela certeza serena que era a marca de tudo que ele dizia quando estava sendo completamente sério. Que ele é real, que ele está lá, que a missa não é uma obrigação, é um presente, o maior presente que existe nessa terra. Pausa. Que Jesus não precisa que a gente seja perfeito para ir, precisa só que a gente vá. Com tudo que tem, com tudo que carrega, com as dúvidas e com os erros e com o cansaço, vai assim mesmo. Ele recebe assim mesmo. Sempre? Sempre, mãe. Disse com uma firmeza que não deixava espaço para dúvida. Não existe alma que chegue à missa e Jesus não receba. Não existe pessoa que estenda a mão para receber a Eucaristia e ele não se entregue completamente. Ele sempre dá tudo. Sempre. É a natureza dele. Ele não sabe dar pela metade.
Fiquei com aquelas palavras dentro de mim por um longo tempo depois daquela tarde. Fiquei com elas enquanto voltava para casa naquela noite. Enquanto preparei alguma coisa para comer, sem conseguir comer. Enquanto fiquei sentada no silêncio do apartamento com o terço nas mãos e a cabeça cheia e o coração mais cheio ainda. Ele não sabe dar pela metade. Que descrição de Deus! Que descrição simples, direta, sem ornamento e completamente verdadeira. Um Deus que não sabe dar pela metade. Que desce todos os dias no altar em qualquer cidade, em qualquer país, em qualquer igreja onde um padre consagra o pão. E se entrega completamente. Para quem vai, para quem estende a mão, para quem, mesmo que seja pela primeira vez em anos, mesmo que seja com vergonha e dúvida e aquela distância acumulada que pesa, chega. Essa foi a herança maior que Carlo me deixou sobre a Eucaristia. Não uma explicação teológica, uma certeza viva, a certeza de que vale a pena ir. Sempre vale a pena ir. Nos últimos 3 dias de vida de Carlo, o tempo ganhou uma qualidade diferente. Mais lento, mais denso. Como se cada hora soubesse que estava sendo a última do seu tipo. No segundo dia, ele abriu os olhos de repente e sorriu. Não o sorriso de quem sofre e disfarça. O sorriso de quem está vendo algo bonito. Mãe, você vê? Não, Carlo. O que você está vendo? A luz, a mesma do rosário, só que muito maior. É como se todas as orações que eu já rezei na vida tivessem construído um caminho. E no final do caminho, parou. Fechou os olhos com uma paz tão completa que eu não tive coragem de quebrar o silêncio. No terceiro dia, o último, ele abriu os olhos uma última vez, me olhou direto e disse: Mãe, o rosário brilha porque cada Ave Maria é uma mão de Nossa Senhora segurando a nossa. E enquanto a mão dela estiver segurando a nossa, a gente nunca está perdida. Nunca. Carlo partiu em 12 de outubro de 2006, com o terço entre os dedos. Os meses seguintes foram os mais escuros da minha vida. Havia dias em que eu pegava o terço e as palavras não saíam. Mas eu rezava assim mesmo, com a força da promessa que havia feito para ele. E uma paz chegava, devagar, no meio do nada. E eu sabia, com aquela certeza que não precisa de argumento, que era Carlo, do lado de lá, puxando enquanto eu puxava daqui, com Nossa Senhora segurando os dois lados. Exatamente como ele havia me descrito. Hoje, depois de tudo, eu te digo uma coisa simples. Se você tem um terço parado numa gaveta, pega essa noite. Não precisa estar pronto. Não precisa estar bem. Não precisa ter certeza de nada. Reza uma dezena. Só uma. E vê o que acontece. Nossa Senhora não deixa cair nenhuma Ave Maria. Nem as suas. Se essa história tocou o seu coração, deixa um comentário aqui embaixo. Pode ser só uma palavra. Porque cada comentário me diz que Carlo chegou. E isso enche meu coração de mãe de uma alegria que não troco por nada. Compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Ativa o sininho, porque toda semana tem uma história nova esperando por você aqui. Esse canal não é meu. É de todos que ainda acreditam que Deus fala, que os santos intercedem, que o céu está mais perto do que o mundo faz a gente pensar. Até a próxima. Com amor. De mãe. E enquanto a mão dela estiver segurando a nossa, a gente nunca está perdida. Carlo Acutis.